E seja muito bem-vindo, muito bem-vinda! E antes da gente começar, eu já quero te dizer que aqui nesse canal nós discutimos as técnicas e as estratégias para fazer projetos na metade do tempo. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, já clica aqui embaixo, se inscreve nesse canal e também não deixe de me seguir lá no Instagram para você também aproveitar todo o conteúdo que eu também compartilho por lá. Eu sou Jefferson Sandrin e hoje eu listei 5 erros que impedem arquitetos de fazer projetos em BIM na metade do tempo. Recomendo que você assista esse vídeo até o final. Pode ser que você não cometa nenhum desses erros, ou que cometa 1, 2 ou até mesmo 3 erros. O objetivo desse vídeo é te ensinar a reconhecer esses erros e com que você evite eles ao longo do processo ou até mesmo quando você estiver desenvolvendo os seus projetos. Analisando esses 5 erros que eu listei, eu vi que eu mesmo cometi eles algumas vezes ao longo da minha caminhada e da minha jornada. A vantagem de aprender esses erros é que a gente passa a evitar eles porque a gente passa a conhecer esses erros. Por mais que você conheça todo o conteúdo e já seja um expert na criação de projetos, sempre há algo mais a aprender. Sempre. Acredito que nós temos que ser humildes na hora de estudar. Eu mesmo já estudei um conteúdo 2, 3 ou até mesmo 4 vezes para poder fixar aquele conhecimento. E quanto mais eu estudava, mais eu aprendia sobre o assunto. Isso me lembra uma época que eu estava lá na escola, antes mesmo da arquitetura, estudando para o vestibular. Eu tinha um professor de física que ele falava o seguinte: ele estava ali não dando aula para ele mesmo, porque toda vez que ele estava ensinando, ele estava aprendendo. E toda vez que ele montava uma nova aula, ele aprendia um pouco mais. Porque quanto mais você se aprofunda em um assunto, mais maturidade você vai tendo a respeito daquele tema e você começa a absorver algumas dicas e sacadas que até então você não tinha visto. Leve isso para todas as suas áreas do conhecimento e aplique sempre que você estiver estudando um assunto novo, um tema novo, seja aplicado nos projetos ou não. Ser humilde na hora de aprender vai te ajudar em qualquer área da sua vida. Sempre. Pode anotar aí. O primeiro erro que te impede de fazer projetos em BIM na metade do tempo é querer comparar a sua produtividade no Revit com a que você tem no AutoCAD. Não faça isso. Principalmente se você está no processo de migrar de um software para o outro. É óbvio que se você está migrando hoje do AutoCAD para o Revit, você vai ser mais rápido no AutoCAD, porque você conhece a ferramenta há mais tempo e porque você usa ela há mais tempo. A minha indicação é que você não se compare. Mas se você é do tipo de pessoa que quer se comparar, faça o seguinte: escreva em um papel agora quanto tempo você tem de caminhada usando o AutoCAD. E quando você tiver a metade desse tempo usando o Revit, você compara o seu trabalho feito no Revit e no AutoCAD. Duvido você querer voltar a fazer projetos no AutoCAD. Eu duvido. Porque usar um software com uma metodologia de trabalho colaborativa é a tendência mundial de criar projetos. Depois que você dá esse passo, meu amigo, não tem como retroceder. Depois que você vê, não tem como desver. Eu lembro da primeira vez que eu vi os meus colegas de sala fazendo um cursinho de Revit. Era um dia à noite, a gente estava sentado na frente de uma cantina lá na UFMT, na cantina do Gaúcho. Quem é da arquitetura da UFMT vai entender, porque a maioria das aulas à noite, elas acontecem ali num bloco que tá essa cantina. Então a gente sempre fica reunido na frente dessa cantina. Meu colega Rodolfo, na época, me mostrou uma A4 com um desenho que ele tinha feito de uma casa. Era uma casinha de quadro, uma casa, minha vida. E ele comentou que aquele software fazia coisas realmente automáticas. Mas naquele momento eu não dei muita moral para o que ele disse. Por que eu fiz? Comparei mentalmente o conhecimento que eu tinha no AutoCAD, no SketchUp, com uma nova ferramenta que eu nem mesmo conhecia. E eu não levei adiante. Naquele dia eu fui infeliz em não ter dado moral para o que ele me falou. Talvez se eu tivesse descoberto o Revit um ano antes de eu ter descoberto ele no intercâmbio e eu não tivesse comparado o meu conhecimento entre as duas ferramentas, eu teria sofrido muito menos
para fazer os meus projetos durante a faculdade e principalmente durante as matérias de projeto. Eu sempre falo para minha esposa que eu queria ser igual a você, que está aí, ó, desse lado, que está na faculdade e já conhece essa metodologia de trabalho e está aqui buscando aprender mais ainda. Quem dera eu pudesse ter aprendido Revit com 18, 20, 23 anos, mas eu não aprendi. E esse é um dos motivos de eu estar aqui hoje. Eu demorei para aprender a projetar em BIM, para fazer projetos em BIM. Eu demorei para colher todos os frutos que essa metodologia de trabalho nos proporciona. E eu não quero que você passe por isso. De verdade, não existe motivo que justifique uma pessoa escolher desenhar no AutoCAD em vez de projetar um software BIM como o Revit, sabendo que essa ferramenta existe. Não tem como ela continuar no AutoCAD. E aí eu te digo, se você tem medo de encarar o desafio, de aprender uma nova ferramenta, vai com medo mesmo. Você já sabe fazer as coisas do jeito difícil, que é usar o AutoCAD. Porque, pior do que isso, só se você voltasse para a prancheta. Eu não acredito que você vai voltar para a prancheta. Então, nesse momento, você está com a faca e o queijo na mão. Você está esperando o quê para fazer projetos na metade do tempo? Para com isso. Começa já a migrar os seus projetos e você vai ver quanto tempo você pode economizar. O segundo erro que te impede de fazer projetos em BIM na metade do tempo é não usar a parametrização e não trabalhar com os níveis que tem dentro do software, os níveis de projeto. Deixa eu te explicar primeiro o que é um parâmetro no Revit, porque eu sei que esse tema costuma ser bem confuso, principalmente para quem é iniciante no programa. Antes da gente falar de parâmetro, nós vamos falar sobre famílias, porque fica mais fácil entender como um parâmetro se comporta dentro de uma família. Diferente de outros softwares, quando a gente projeta em BIM, nós trabalhamos com famílias e não com blocos. E aí, eu vou fazer uma comparação muito básica para que você entenda. Imagina que essa caixa aqui é um bloco, tá? E que esse livro, essa agenda, é uma família. Aparentemente, elas têm as mesmas cores, o mesmo tamanho, o mesmo formato e até mesmo a mesma espessura. Elas parecem ser iguais, mas a diferença quando eu pego esse bloco de AutoCAD ou de SketchUp e eu vejo o que tem dentro dele, ele é um bloco totalmente vazio. Ele é uma casca, ele é um desenho com uma casca, seja em 2D, em 3D ali, que não me traz nenhuma informação. Quando eu vou para o Revit e pego aquela família, eu tenho o mesmo formato, cor, espessura, tamanho, tudo. Só que eu tenho uma grande quantidade de informações dentro dessa família. E aí eu posso adicionar informações, adicionar ações, eu posso fazer muita coisa com essa família que eu tenho aqui. Essa é a grande diferença. Enquanto no AutoCAD você tem um bloco que ele é totalmente vazio, dentro do Revit você tem uma família que ela é cheia e completa de informações. E realmente faz muita diferença você trabalhar com famílias e não com blocos. Percebe que o trabalho vai ser mais fácil de ser feito se você tem acesso às informações e às configurações dentro de uma família do que se você tivesse acesso somente a um bloco que é vazio. A economia de tempo, ela está na automação dos processos e principalmente na automação das informações. Quanto mais automático for o seu processo de criar projetos e mais automático for o seu acesso às informações, mais tempo você economiza na hora que você está projetando. E aí você deve estar se perguntando, mas Jefferson, onde estão essas famílias dentro do meu programa? Elas estão em todos os lugares. Quando a gente cria uma parede, coloca uma janela, insere um mobiliário, nós estamos trabalhando com uma família. Na prática, é bem assim. Quando a gente acessa o Revit, tudo que a gente consegue visualizar faz parte de uma família. Então, por exemplo, selecionei essa parede aqui, ó. Quando eu seleciono ela, eu já vejo todas as informações. Eu vejo que ela está no sexto pavimento, que ela tem uma altura de 2,57 m, que ela está deslocada 57 centímetros abaixo. O que mais? Eu tenho aqui ó, o comprimento, eu tenho a área, volume, e aí, além disso, eu tenho um catálogo, sempre que eu seleciono, de todas as famílias de paredes que eu tenho no meu projeto. Então, eu acesso todas as informações
só de clicar nos meus elementos dentro do programa. Essas informações que você acabou de ver só estão ali porque nós temos um parâmetro que está pegando essas informações e mostrando elas para a gente. Basicamente, um parâmetro no Revit é uma configuração que permite com que você defina ou compare uma informação. Imagine então o seguinte, que essa caixa de acrílico aqui, ó, também é uma família dentro do Revit. E que ela tem várias gavetas aqui para a gente guardar informações. E aí, nesse momento, você pode colocar uma informação aqui, colocar nessa outra, colocar nessas outras gavetas e assim por diante. Você vai colocando um monte de informações. Depois que essa família aqui está cheia de informações, você pode começar a dar comandos para isso. Então, você pode clicar nessa família e pedir para ela abrir uma gaveta, ou ela abrir duas gavetas. Ou você pode pedir para ela mudar de cor, para ela mudar de tamanho. Você clica e ela muda de tamanho, ela te mostra quais elementos tem lá dentro. Você pode fazer uma tabela dentro do Revit e pedir para ele te mostrar todas as informações que tem dessa família ou de qualquer outra família. Tudo isso porque a gente tem tudo organizado em um mesmo ambiente de trabalho. Então, saber lidar com parâmetros é muito importante, porque aqui no Revit nós lidamos com um ambiente colaborativo de informações. E para que você entenda a importância de ter acesso às informações, vou te contar uma história. Não sei se você conhece a história do Blackbird. É um avião que foi desenvolvido pelos Estados Unidos na época da Guerra Fria. Dizem que foi o avião mais caro da história desenvolvido pelos Estados Unidos. E aí você deve imaginar que esse avião devia fazer de tudo, carregar bomba, ter um armamento bélico pesado e tá pronto para qualquer situação, né? E se eu te dizer que esse avião não tinha nenhuma arma, não carregava bombas, era pilotado por uma tripulação bem pequena. E aí você deve se perguntar, tá, mas por que eles fizeram esse avião? Por que eles gastaram rios de dinheiro para fazer um avião que sequer tinha uma arma? Porque eles queriam ter acesso às informações. Eles fizeram um avião que era capaz de voar a uma velocidade, uma altura que não era detectado, ele não podia ser detectado por radares. Então o que eles faziam? Eles sobrevoavam as áreas do inimigo, coletavam informações e a partir desse momento eles tinham ali todo um leque de opções para fazer o que eles quisessem com o inimigo. Então eles gastaram rios de dinheiro para desenvolver um avião só para captar as informações. As informações são os bens mais caros que nós temos hoje. E aí você pensa, trabalhar no Revit, que é um programa que é cheio de informações e que permite com que você coloque as informações dentro do seu projeto, é realmente sensacional. Tá tudo na sua mão e tudo concentrado em um mesmo lugar. E é por isso que eu falo, trabalhar com parâmetros vai te levar, para o próximo nível. E saiba que saber trabalhar com parâmetros e configurações faz parte de um processo de aprendizado diário e realmente contínuo. Você vai aos poucos aprendendo, alterando, testando, criando e quando você vê, já está tirando de letra essas pequenas alterações que você pode fazer em cada uma das famílias, como que você vai dominar cada um desses parâmetros dentro das famílias e dos seus projetos. O Revit te força a usar parâmetros. Isso é realmente sensacional, porque é através deles que você coloca o computador para trabalhar e consegue automatizar o processo. Sobrando assim muito mais horas para você se dedicar naquilo que você realmente quiser. E você também não pode esquecer de trabalhar com os níveis. E é aqui que muita gente erra. Porque no AutoCAD, no SketchUp, nós não somos ensinados e nem estamos acostumados a trabalhar com esse método de criação de projeto. Isso me lembra um episódio no meu escritório. Todo mundo que trabalha comigo e com a Natália é treinado pelo método DSP. Todo mundo recebe o treinamento para poder trabalhar com a gente. E teve uma vez que uma estagiária nossa fez o curso, só que ela não se atentou aos níveis. Ela fez a mesma coisa que ela fazia no AutoCAD. Na hora de criar o segundo pavimento de um sobrado que ela estava detalhando, ela fez do lado, ou seja, ela criou a planta do térreo e aí ela criou a planta do primeiro pavimento do lado da planta do térreo. E eu não julgo ela por ter feito isso. O sistema, a faculdade,
nos molda a fazer projetos desse jeito. Nós somos ensinados desde o início a fazer assim. Então eu faço um desenho, pego a próxima folha, faço outro desenho, pego outra folha, faço o desenho. Quando a gente migra para o AutoCAD, quando você faz uma planta no AutoCAD, aí você termina de fazer ela, você joga a vista para o lado, cria do próximo pavimento, joga mais para o lado, cria da cobertura, joga para o lado, cria os cortes, cria as vistas, cria as fachadas, e assim você vai fazendo. Você vai trabalhando, jogando somente as vistas para o lado. E no Revit a gente não faz isso. No Revit nós precisamos trabalhar com esses níveis, porque isso realmente facilita o nosso trabalho e nos ajuda a ter um desempenho muito maior. E é possível visualizar esses níveis desde a vista 3D até mesmo um corte ou até mesmo em uma fachada. Então, por exemplo, aqui tem os níveis do meu projeto. Eu já deixo alguns níveis prontos no template, que são aqueles que eu mais uso, né? Pavimento térreo, primeiro pavimento, planta de cobertura, pavimento X. E aqui eu tenho esses níveis. E todos esses níveis, eles estão aqui, amarrados, linkados com as minhas plantas baixas. Então, toda vez que eu crio um nível, eu estou criando uma planta baixa. Por isso que, quando eu desenho no meu térreo, eu tenho que sair dele e desenhar, criar o meu projeto no primeiro pavimento. E depois para a cobertura. E assim por diante. Então, eu vou fazendo o meu projeto, eu vou realmente construindo o meu projeto de acordo com os níveis e os pavimentos. E aí eu te digo, não faça gambiarras dentro do Revit. Essa semana mesmo a gente passou por uma situação e aí eu acabei desenvolvendo uma frase lá no meu trabalho. Vou até dizer ela aqui para você. Não faça gambiarras no Revit, porque por mais que você ache que você está tirando vantagem e ganhando tempo na hora de projetar, a conta vai chegar. E quando a conta chegar, ela vai custar mais caro do que se você tivesse feito do jeito certo. Por que eu estou te dizendo isso? Porque um colega meu de trabalho, ele estava muito ali apurado com os trabalhos e em vez de fazer do jeito certo, o que ele fez? Ele criou várias linhas, várias achuras e um monte de coisa dentro do Revit, na planta, no nível e beleza, ele entregou o trabalho dele. Ele achou que ele tinha ganhado tempo. Mas aí houve uma alteração de projeto, uma alteração de planta, e quando isso voltou para ele, ele olhou para aquilo e falou, cara, se eu tivesse feito do jeito certo, se eu tivesse me dedicado um tempinho a mais e evitado essas gambiarras que eu fiz, eu não estaria pagando o preço que eu estou pagando hoje. Aí ele falou, agora eu tô tendo dois trabalhos, tem que apagar a gambiarra e fazer do jeito certo, porque eu não sei se vai voltar uma nova alteração. E aí eu tô tendo que gastar mais tempo daquilo que eu teria. Por isso que eu falei, não faça gambiarras, porque a conta da gambiarra chega e quando ela chega ela custa mais caro do que se você tivesse aprendido a trabalhar com seus projetos do jeito certo. E eu não tô dizendo que você não vai fazer uma gambiarra ou que isso não vai acontecer. Quem nunca fez uma gambiarra no Revit, que realmente atire a primeira pedra. Todo iniciante no programa faz e vai fazer gambiarras. Mas você não pode ficar viciado em fazer gambiarras. Porque quem sabe trabalhar do jeito certo, já está ligado nas gambiarras. Ele também já fez algumas. E quando ele pegar o seu projeto, ele vai sacar que você está trabalhando do jeito errado. Mas então, trabalhe com os níveis que você vai ver que tudo aquilo que você faz, que aquilo que você cria, já vai ficando compatibilizado, já vai ficando do jeito certo e aí você já vai evitando ali aquele monte de gambiarras que poderiam surgir se você estivesse trabalhando do jeito errado. E vale lembrar que você não precisa criar todo tipo de nível dentro do seu projeto. Você pode, de cara, só criar os mais básicos para você ir se familiarizando e aos poucos você vai melhorando e adaptando esses níveis ao seu processo. Aos poucos você vai saber quais níveis você mais usa, quais são necessários, quais não, que tipo de projeto você está criando e assim por diante. Então, se você não sabe criar um nível, eu vou te mostrar como é que é simples fazer isso dentro do programa e como isso pode te ajudar a ganhar muitas horas de trabalho. Você vai vir aqui dentro do programa e aí você vai fazer o seguinte. Você não vai ficar na vista 3D. Eu recomendo que você vá no seu corte. Então, vou lá na minha planta baixa. Aqui eu já tenho um corte traçado. Seleciono ele. E aqui eu tenho todos os meus níveis. Se eu quero criar um novo nível, é muito simples. Vou na aba arquitetura, nível, seleciono aqui. Chego próximo aqui dos meus níveis, só para ficar alinhado, tá? Uma questão de organização.
e traço aqui, ó, o meu novo nível. Como eu tinha o pavimento X, o Revit já criou o pavimento Y. E quando eu fiz isso, aqui do lado, ó, já criou para mim o pavimento Y na minha planta de piso e também na minha planta de forro. Então é assim que a gente cria os níveis. E se você, por acaso, precisar mudar a altura desse nível, mudar ali o pé direito ou precisar fazer qualquer alteração, é fácil. É só selecionar aquele nível, selecionar a altura que tem aqui do lado ou aqui na barra para você mudar a elevação. Ah, eu quero esse nível a 15 metros. Então você coloca 15 e aí ele desloca. Então é muito simples criar esse tipo de elemento dentro do Revit para poder organizar o seu trabalho. O seu fluxo de trabalho não pode ser rígido. Quanto mais flexível, maior a sua chance de desenvolver técnicas e rotinas para economizar tempo enquanto você estiver projetando. Mais uma vez, vou repetir e espero que você anote aí. Modelar é bom e quanto melhor a modelagem, menos tempo você vai gastar na hora de documentar o seu projeto. Ou seja, gerar os desenhos e as vistas. Mas de nada adianta saber modelar se você não souber o que você quer entregar em cada uma das etapas. E é aí que entra a famosa organização de projetos e o fluxo de trabalho para você não se perder nesse caminho. Então, modele bem, documente o seu projeto e, acima de tudo, tenha um fluxo de trabalho, uma organização para você realmente começar a ganhar tempo na hora de projetar e conseguir realmente colher os frutos de criar projetos em BIM. O terceiro erro que você deve evitar ao projetar é não ter um template para criar os seus projetos. E antes que o monstro do template perfeito acorde na sua mente e comece a falar que você só deve fazer projetos em BIM no dia que você tiver um template perfeito, eu vou te dizer o seguinte: quem quer, dá um jeito. Quem não quer, inventa uma desculpa para criar projetos de forma rápida e produtiva. Sim, um template ele é realmente essencial para fazer os projetos. Ele é um dos principais facilitadores de trabalho. Ter um template bem desenvolvido realmente te ajuda a criar projetos em um tempo muito mais curto do que aquele que você demoraria se não tivesse um template configurado. Mas assim como você, eu comecei sem um template e isso não me impediu de fazer projetos na metade do tempo. Hoje você tem diversos templates na internet. Eu acredito que o melhor que existe hoje é o template do Domine Seu Projeto, do meu treinamento. Primeiro porque ele é um template que vem sendo construído desde 2014. E segundo, que esse template consegue te ajudar a desenvolver qualquer tipo de projeto, seja ele de interiores ou até mesmo de arquitetura, residencial, comercial, institucional. E eu tô te dizendo isso porque eu mesmo já desenvolvi todo tipo de projeto. E antes de nós falarmos do quarto erro, se você realmente está curtindo essa aula, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com um amigo. Aproveite também e deixe nos comentários o que você está achando dessa aula e qual assunto você gostaria de ver aqui para realmente encurtar o tempo na hora de criar os seus projetos. E o quarto erro que te impede de fazer projetos em BIM na metade do tempo é não saber por qual projeto começar assim que você decide que está na hora de criar projetos em BIM. E aqui nós temos duas situações. A primeira coisa que você deve evitar é começar a fazer um projeto novo no Revit ou em qualquer outro software BIM. Eu dou essas recomendações porque, primeiro, você ainda não domina 100% dos detalhes daquele projeto e do que precisa ser criado dentro daquele projeto novo que você está desenvolvendo. Segundo, dificilmente você vai conhecer os desafios que existem dentro daquele novo projeto. Porque assim como eu, você também sabe que criar projetos é trabalhoso e a gente vai descobrindo os desafios à medida que a gente começa a criar aquele projeto. Ali a gente vai tendo uma ideia, vai tendo uma sacada, vai encontrando uma solução. Então você precisa dominar isso antes de realmente de colocar todas as suas ideias dentro do programa. E convenhamos que fazer isso aprendendo uma nova ferramenta pode acabar te desmotivando e fazendo com que você perca tempo em vez de realmente de ganhar mais tempo.
Agora, se você já começa por um projeto que você já conhece, que você já estudou e sabe todos os pormenores e todos os detalhes que tem dentro desse projeto, a chance de você ter mais sucesso na hora de modelar e criar o seu projeto em BIM são infinitamente maiores. Se você seguir esse caminho, saiba que você não vai ter frustrações e nem vai se sentir apertado com os prazos e muito menos desmotivado quando surgirem novos desafios dentro dessa ferramenta que você está estudando. A segunda situação que você deve evitar é começar a fazer um projeto muito complexo dentro do Revit. Não faça isso. Comece projetando por um projeto menor, um projeto simples. Os desafios e os problemas desse projeto também serão menores. E isso é realmente bom, porque quando você for para um projeto médio, você já não vai ter aqueles probleminhas pequenos para resolver. Você já vai conhecer esses problemas e você já vai evitar. Naquele projeto médio, você vai lidar com probleminhas médios. E depois, quando você for para um projeto maior e mais complexo, você vai ter passado por duas etapas, por vários errinhos pequenos e médios. Isso vai te ajudar a não perder tempo com essas pequenas coisas. E aí você vai poder dedicar mais tempo para encontrar soluções para os problemas que irão surgir ou para os desafios que irão surgir quando você tiver com esse projeto mais complexo ou de um porte muito maior. E o seu trabalho vai fluir mesmo que esse projeto seja grande e complexo. Essas recomendações que eu estou te dando são com base na minha vivência ao longo desses 9 anos, desse caminho que eu venho 9 anos usando o Revit. A primeira vez que eu peguei esse software para fazer projetos, eu já quis começar realmente com um projeto difícil lá dentro da faculdade. Resultado, eu consegui fazer algumas coisas, mas precisei acabar o projeto no AutoCAD, porque eu não dominava todas as ferramentas. Depois, eu fui me aperfeiçoando, fui aprendendo com os projetos pequenos, mais simples e menos complexos. E quando eu tive que fazer um projeto de um edifício na faculdade, foi 10 vezes mais fácil do que aquele meu primeiro projeto. Isso porque eu tive calma e fui subindo um degrau por vez. Eu não tentei passar correndo naquela escada do conhecimento. Essa ordem também está dentro do DSP. Por isso que eu falo que eu pego na mão dos meus alunos e ensino absolutamente tudo dentro do meu curso. A gente vai começar do absoluto zero e nós vamos chegar juntos no projeto executivo, sem precisar atropelar nenhuma das etapas e seguindo passo a passo para que você consiga entender como criar todos os seus elementos sem precisar perder tempo. O quinto e último ponto que você deve evitar para fazer projetos em BIM na metade do tempo é achar que você deve modelar absolutamente tudo que tem dentro do projeto. Eu estou falando de você achar que, porque aquilo realmente está aparecendo no 3D, você deveria modelar até os detalhezinhos, como por exemplo as dobradiças de uma porta. Vamos parar para pensar. No SketchUp, você desenhava os tijolos da edificação? As dobradiças das portas, as maçanetas, aqueles pequenos detalhes ali, ó, que tinham no projeto? Não, né? Ninguém desenha isso dentro do SketchUp. Dentro do Revit é assim também. Você não precisa sair modelando e criando absolutamente tudo que tem dentro do programa. Tudo isso por dois motivos. Primeiro, porque você consegue usar fórmulas e parâmetros para dizer para o programa, olha, nessa porta eu tenho 3 dobradiças, 2 maçanetas que custam X reais e que são do fabricante A, B, C e que podem ser encontrados nos sites X, Y, Z. Segundo, porque você pode usar as ferramentas de legenda dentro do Revit para criar detalhamentos 2Ds e até mesmo usar as vistas de desenho para criar esses desenhos igual você fazia lá no AutoCAD. E na prática é bem assim, você pode criar legendas para o seu projeto, abrindo aqui, e colocar a quantidade de detalhes que você quiser, sem precisar ficar modelando absolutamente tudo dentro do programa. Então eu vou abrir, por exemplo, o detalhe do meu chapim. Olha aqui, isso aqui é um detalhamento, são linhas 2Ds
com achuras. Tudo isso daqui para poder realmente explicar no meu projeto aquele detalhe que eu tinha. Então eu tenho o detalhe do chapim, o detalhe do contrarrufo, o detalhe aqui ó, do forro com a junta perimétrica, tudo isso está detalhado dentro do projeto aqui para que eu consiga usar. É um detalhe genérico que eu posso usar nas minhas plantas, usar nas minhas folhas. Aqui, não só isso daqui, tá? Não só essas legendas. E esse aqui é um exemplo muito bom. Ó, eu tenho um corte aqui da minha parede, isso aqui realmente existe no 3D, então se eu chego próximo eu consigo selecionar, eu consigo ver realmente isso aqui no 3D, mas, por exemplo, os tijolos aqui, ó, eles são elementos 2D, eles não estão aparecendo no 3D. Isso evita com que eu sobrecarregue o meu modelo, que eu use muita memória do computador, enfim, todas aquelas questões que a gente quer evitar. E aqui eu consigo realmente fazer todos os detalhamentos, ou até mesmo ali o parafuso que eu tenho ali do meu projeto para realmente explicar aquilo que foi projetado, evitando perder horas de trabalho modelando tudo que eu tinha aqui. E assim eu posso criar diversos detalhes. Quer ver? Ó, vou selecionar essa vista aqui lá no nosso 3D para a gente ver como é que ficou. Ó, seleciono ela aqui e clico para ver lá no meu 3D. Então eu tenho aqui ó, o corte realmente daquele elemento. Ligo a caixa aqui ó, de modelo para cortar. Então a gente vai ver mais ou menos aquela vista. Ó, tenho aqui a bike e veja que eu não tenho tantos detalhes, mas na minha vista 2D eu realmente trabalhei esses detalhes, trouxe aqui ó, a minha fita LED, coloquei o espaço para a letra caixa e aqui eu fiz todos aqueles detalhamentos com base num recorte e em um desenho que já estava pronto. Só melhorei ele com todos os meus elementos 2D que eu tenho dentro do programa, assim como você faria no AutoCAD. A única diferença é que você não precisa criar todos os seus desenhos. A vista está pronta, você só tem que sentar ali e melhorar ela. Então você evita muito tempo e é por isso que eu falo que você realmente consegue fazer projetos na metade do tempo. Na verdade, muito mais do que isso. Metade do tempo é o mínimo que você vai conseguir na hora de projetar. E assim nós finalizamos essa aula. Eu espero de verdade que você tenha aprendido muito aqui comigo. Não deixe de me seguir lá no Instagram e não deixe de se inscrever nesse canal clicando aqui embaixo, deixando o seu joinha para me ajudar a espalhar esse vídeo dentro do YouTube e também não esqueça de ativar as notificações para você ser avisado assim que sair um vídeo novo aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo aqui. Enquanto isso, a gente se encontra lá no Instagram. Não deixe de comentar aqui embaixo qual assunto rouba tempo na hora de você criar os seus projetos. Eu sempre leio todos os comentários e seria muito legal poder te ajudar com isso. Contribuir para te ajudar realmente a evitar aquele desgaste, aquele tempo que você demora fazendo seus projetos com uma super aula como essa. A gente se vê então no próximo vídeo. Tchau, tchau e até a próxima.